Olá, você vai ver no jornal de hoje. Direito à moradia é tema de audiência pública na Câmara Municipal. Quando nós iniciamos o projeto, nós recebemos um diagnóstico básico de 19 mil famílias cadastradas na Secretaria de Habitação. Mas agora me chega uma informação que essa quantidade pulou para quase 40 mil. Preferência nacional. Brasileiro está comendo mais arroz com feijão. Com o preço mais baixo, o consumo de arroz com feijão voltou a crescer. A previsão é que neste mês de maio, esse aumento chegue a 20% com relação ao que era esperado. Reprodução humana assistida. A Agência Nacional de Saúde divulga a lista de clínicas licenciadas no país. O cidadão que acessar esse relatório, ele vai ter informações sobre as clínicas e como que estão os padrões de qualidade, que são padrões de qualidade internacional, como é que esses padrões de qualidade estão, como é que a clínica está com relação a esse determinado padrão de qualidade. É agora no Câmara Notícias. Na última quinta-feira, ações em todo o Brasil marcaram o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E uma campanha lançada pelo governo federal procura conscientizar a população sobre a importância de denunciar os casos de abuso. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Conscientizar a população para algo que jamais deveria acontecer, mas acontece. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia foi instituído no ano 2000 e a data lembra um caso que chocou o país, o da menina Araceli, que em 1973 foi estuprada e morta em Vitória, no Espírito Santo. Passados mais de 40 anos, crimes dessa natureza ainda ocorrem e estarrecem a sociedade. Pelo que a gente sabe, assim, a gente escuta na televisão, os abusos acontecem dentro de casa, entre pais, tios, primos, irmãos, né? E é um absurdo, né? Eu acho que isso é um absurdo. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual no Brasil, a maioria entre 7 e 14 anos. Para tentar mudar essa realidade e estimular as pessoas a denunciarem casos de abusos, em várias partes do país foram realizadas ações de conscientização, como esta aqui em São Paulo. A ação da Fundação Abrinq, parceira do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi nos principais terminais rodoviários da capital paulista, entre eles a rodoviária do Tietê, a maior do país. O abuso, ele não escolhe a condição socioeconômica da família, então é importante que toda a família esteja informada sobre a questão para fazer o combate. Também fazem parte da estratégia de combate à exploração sexual de menores vídeos que trazem outros números preocupantes da violência sofrida pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ele exige uma mudança de cultura, em que um crime hediondo deixe de ser naturalizado e banalizado, como em alguns lugares ou lugarejos, alguns cantos do nosso país ainda ocorre, e ele passa a ser tratado como o que de fato é, um crime hediondo, com penas duras e rígidas. Eu acho que não tem que ter uma data específica, tem que denunciar o ano todo, a vida toda, o tempo todo, porque acontece toda hora. Mãe de uma menina de 2 anos, ao ver os números apresentados no marcador de página, a microempresária Luana Nobre da Cruz ficou preocupada. Para ela, a conscientização é uma das principais ferramentas para o combate aos abusos e à exploração sexual infantil no país. É importante ressaltar esses números e falar a respeito disso para que desperte nas pessoas a mesma preocupação que eu já tenho. Muita gente, como a dona de casa Priscila de Jesus, não conhecia os canais de denúncia, como os conselhos tutelares e o Disque 100 do Ministério da Justiça.
Agora, ela já sabe como denunciar um caso de abuso ou exploração sexual contra menores. Conheci outros números para denúncia contra abuso, ainda não sabia. E agora, se souber de algum abuso? Diz que sim. O brasileiro está comendo mais arroz com feijão. Além de fazer bem para a saúde, a combinação está mais barata. O lugar deles nem sempre é o de destaque, mas arroz e feijão nunca podem faltar na mesa do brasileiro. Mais sustenta, não faz você comer bobagem durante o dia, então eu sou a favor. Criei os filhos com arroz e feijão. O preço dos 2 grãos está caindo por causa da safra maior. Boa notícia para Dona Ivanir, que ainda se lembra como estava difícil manter a combinação na mesa. Estava 8 e pouco, o que eu estava pagando há uns 2 meses atrás, diminuiu para 4 e pouco. O preço do arroz também caiu bastante. Hoje o saco de 5 quilos sai por cerca de R$16. Com o preço mais baixo, o consumo de arroz com feijão voltou a crescer. A previsão é que neste mês de maio, esse aumento chega a 20% com relação ao que era esperado. A análise é da consultoria especializada no mercado de produtos agrícolas, Brandalize. O consumo médio de arroz por pessoa está em torno de 3,5 kg agora em maio, e o de feijão de 1,5 kg. Priscila adora a combinação. É o prato básico do brasileiro, é o mais completo, né? Mais gostoso também. Arroz com feijão também é sinônimo de saúde, palavra de especialista. É uma das combinações mais perfeitas que nós temos. O ideal seria consumir uma concha na hora do almoço, não necessariamente no jantar. Se consumir o arroz e o feijão no almoço, já consegue suprir todas as necessidades diárias que nós precisamos, em termos de potássio, de ferro, de magnésio, os nutrientes essenciais da nossa alimentação. Participantes da edição deste ano do Enem podem acompanhar todas as fases do exame por meio de um aplicativo para celular e tablets. A ferramenta foi apresentada pela primeira vez na edição do ano passado e agora tem novidades como sessão de notícias e acesso liberado ao público geral, que não exigem login. Para estudantes, o aplicativo permite visualizar dados como inscrição, cronograma, locais de provas e o cartão de confirmação. Após as provas, o aplicativo vai disponibilizar o gabarito, o resultado individual e o espelho da redação. Para dar mais segurança às mulheres que desejam engravidar por meio de reprodução assistida, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, divulgou um relatório com as clínicas licenciadas no país. A medida atende a uma demanda cada vez maior por esse tipo de procedimento. O número de embriões congelados saltou de 30 mil em 2012 para mais de 66 mil só no ano passado. Os gêmeos Arthur e Isabel têm 1 ano e 2 meses de idade e são a alegria da Heloísa e do Leonardo. O casal sempre quis ter filhos e, depois de um longo período de espera pela gravidez por meio natural, a empresária fez um tratamento de fertilização e a tão sonhada gravidez só veio por meio de reprodução assistida. Eu tive um diagnóstico de endometriose profunda, não vai engravidar mesmo, mas você tem que acreditar. Um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revela que vem aumentando o número de brasileiros que buscam ajuda médica na hora de ter filhos. Para fazer a reprodução assistida, o espermatozoide é inseminado no óvulo em laboratório, gerando um embrião. Aqueles que não passam pela inseminação são congelados ou descartados. Em 2012, era cerca de 30 mil o número de embriões congelados no Brasil. Em 2016, passou para mais de 66 mil, e só no ano passado, mais de 67 mil embriões foram transferidos para o útero das pacientes, e cerca de 33 mil foram descartados. O cidadão que acessar esse relatório, ele vai ter informações sobre as clínicas e como que estão os padrões de qualidade, que são padrões de qualidade internacional, como é que esses padrões de qualidade estão, como é que a clínica está com relação a esse determinado padrão de qualidade. Então, o relatório é uma boa informação para que o cidadão tenha acesso quando ele vai escolher um centro para fazer a fertilização.
No Brasil, são 160 clínicas que fazem reprodução assistida. Na hora de escolher onde fazer o procedimento, é preciso saber se a clínica tem a licença sanitária para funcionar. A nossa regulamentação, ela exige uma série de controles para que esses profissionais que trabalham no centro, para evitar tanto o processo de contaminação cruzada entre amostras, quanto, por exemplo, inclusive para que você garanta que o embrião está rastreável, que a gente chama rastreabilidade, evitar com que você tenha, inclusive, troca de embriões. E no próximo bloco, luta por moradia é tema de audiência pública na Câmara Municipal. Quando nós iniciamos o projeto, nós recebemos um diagnóstico básico de 19 mil famílias cadastradas na Secretaria de Habitação. Mas agora me chega uma informação que essa quantidade pulou para quase 40 mil. IPTU e condomínio social. Didi fala sobre moradia na 29ª sessão da Câmara Municipal. E na maioria das vezes, onde se instituiu ICDHUs, é onde instituiu o condomínio, o povo vendeu porque não aguenta nem pagar a água e a luz do jeito que é caro, ainda mais pagar o IPTU. Não saia daí, é depois do intervalo. Olha o povo aí, né? Tudo animado, bebendo, adoidado. Mas, ó, presta atenção aqui no meu recado. Se bebeu, não dirija. Ninguém quer pegar a estrada e acabar estrupiado, pô. Se cuida, peão! A luta por moradia foi tema de uma audiência pública na última quinta aqui na Câmara Municipal. Convocado pelo presidente da Casa, Dr. Lindoso, o evento debateu o Programa de Assistência Social e Moradia dos associados da AMSOESP. E o primeiro palestrante foi o advogado Roberto Hipólito Leal, que fez um breve histórico do direito à moradia e destacou a importância da mobilização do cidadão, como o que é feito pelo projeto PASMA. Essa participação do cidadão se torna cada vez mais importante. E com essa relação do Estado, começam a se criar movimentos sociais, criação de sindicatos, de associações amigos do bairro, de fundações e instituições que venham a levar os interesses de uma população que não tinha como ser reconhecida, mas através desse grupo de pessoas passa a ganhar força, como é esse projeto PASMA. Uma associação como a AMSOESP, ela planejou esse projeto, está levando adiante. Existem barreiras, mas barreiras foram feitas para serem superadas. Aqui nós estamos vencendo mais uma etapa, outras virão, mas esse povo que se reúne para ir atrás dos seus direitos deve permanecer junto. Muitos desanimam, muitos param no meio do caminho, mas aqueles que acreditam no projeto e caminham junto com Jeremias vão ver aquilo que parece ser um sonho, mas vai se tornar realidade. Dr. Hipólito Leal também fez uma análise sobre o papel das ONGs e como sua atuação na assistência social precisa ser transparente. Ele também lembrou do projeto Osasco 50 anos, um importante mapeamento sobre áreas carentes do município. Nesse estado que presta a assistência social, essas ONGs hoje têm que prestar também uma clareza, têm que prestar esclarecimentos sobre suas atividades. Como é que pode o Brasil ser, parece que caiu agora, a 9ª economia mundial, e em termos de desenvolvimento, está em 79º lugar. Parece que tem uma coisa, eu não entendo bem de números, mas se está em 9º lugar enquanto economia, deveria ter um desenvolvimento humano também. O índice de desenvolvimento humano é praticamente próximo, né? Mas o que não é a questão de quanto é investido no desenvolvimento humano, é como é investido. Se nós pegarmos os números das ONGs que tem no país e as que se propõem a ajudar a comunidade através dos recursos que recebem,
Era para a situação ser outra no nosso país. Eu costumo falar sempre do projeto Osasco 50 anos. Eu li aqueles livros e vi ali, inclusive até anotei aqui uma fala do jornalista, que eu achei muito pertinente aqui hoje. O planejamento da cidade é decidido com a sociedade civil e em conjunto com o corpo técnico da prefeitura. Em todos os projetos colocados naquele projeto, independente de partido político, independente de quem era o prefeito, aquilo é para 50 anos de Osasco. Ali foi mapeado todas as áreas carentes da cidade de Osasco e tudo que tem que ser feito nos próximos 50 anos para a cidade de Osasco reduzir a discrepância da população em termos de educação, saúde, habitação. E ali, em mais ou menos todos os projetos definidos ali como metas e diretrizes, tem como parceiros as ONGs, associações e entidades não governamentais para ajudar a prefeitura nessa caminhada. A audiência também contou com a presença dos vereadores Jair Assaf e Toniolo, que secretariou os trabalhos e também ressaltou a importância da parceria com o terceiro setor para atender as demandas na cidade. Jair Assaf, que foi secretário de Habitação por 7 anos, pediu que o Legislativo tenha uma atenção maior na questão da habitação e reiterou seu apoio ao projeto da AMSOESP. Presidente da AMSOESP, Jeremias Siqueira, falou do começo do projeto de habitação da associação, destacou o grande déficit habitacional no município e explicou que o projeto não é só voltado aos seus associados. Nós iniciamos este trabalho social há cerca de 10 anos. 2 anos de planejamento, porque entendemos que para alcançarmos os nossos objetivos, é necessário que nós façamos com planejamento. E, com a graça de Deus, nós trabalhamos durante 2 anos planejando. Após 2 anos, sentimos da necessidade de dar início aos primeiros procedimentos. Mas alguém pode dizer assim, mas 10 anos se iniciou, nós estamos aqui, quem está mais antigo, associado no projeto, tem 1 ano e meio, um pouquinho mais. Nós iniciamos a fazer o cadastramento em 22 de setembro de 2015. Mas tudo isso porque nós queríamos trazer à sociedade de Osasco, ao povo carente, ao povo que necessita de moradia, um projeto que viabilize o sonho de todos os cidadãos, mas com segurança, com transparência e tendo o respaldo que a legislação brasileira nos garante, dá essa garantia a todo cidadão. O déficit habitacional no nosso município é muito grande. Quando nós iniciamos o projeto, nós recebemos um diagnóstico básico de 19 mil famílias cadastradas na Secretaria de Habitação. Mas agora me chega uma informação que essa quantidade pulou para quase 40 mil. É muitas famílias que precisam. Mas como nós alcançamos nossos objetivos? Cada um fazendo a sua parte. Não é somente para os associados. Os associados, o projeto PASMA, ele viabiliza, ou se organiza dentro de um cronograma, mas nós acolhemos todas as pessoas. E, à medida do possível, nós vamos colocando essas pessoas para que eles venham fazer parte. Porém, nós temos um regulamento. Esse regulamento ele deve ser seguido, precisa ser seguido, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Presidente da Câmara, Dr. Lindoso, finalizou a audiência, reforçando seu compromisso em lutar pela causa da moradia e disse que o debate da audiência será levado ao prefeito. Lindoso falou ainda em buscar apoio no âmbito estadual e federal para atender às demandas de habitação no município. E a habitação também foi tema na 29ª sessão ordinária, realizada também na 5ª aqui na Câmara Municipal. O vereador Didi iniciou seu discurso saudando o presidente da Casa, Dr. Lindoso, pela suspensão do pregão que previa a compra de carros oficiais e falou sobre 2 requerimentos na área de moradia que ele deve apresentar na Casa. Saudar Vossa Excelência também
pela suspensão da contratação ou do pregão que teria amanhã dos carros oficiais nessa cidade e a discussão que Vossa Excelência vai abrir com os demais vereadores no sentido de dizer quem é que vai querer o carro oficial. Porque eu havia falado nessa tribuna assim que eu assumi a primeira sessão, ou foi na terceira sessão que eu tive a oportunidade de usar essa tribuna, eu falei que eu não gostaria de ter o carro oficial e nem aquele telefone lá, que tinha um telefone que pagava aí, o povo pagava para os vereadores usar no dia a dia. Eu entendia que nós poderíamos contribuir no nosso bolso com o nosso celular, que custa R$ 39,00 lá na TIM, para você fazer um plano e falar com quem você quiser e dar tempo para falar com todo mundo. Então não havia necessidade. Aí o tribunal mandou tirar também, graças a Deus, aí se acabou. Mas os carros oficiais, eu espero que Vossa Excelência, que suspendeu o pregão, que mantenha ele suspenso durante esses 4 anos de mandato desses vereadores. Que eu acho desnecessário. Eu acho desnecessário. E quem for utilizar, que faça um documento, que eu vim para o senhor vai encaminhar um documento, ver os vereadores que querem. Os que quiserem também, não vou ser eu que vou estar falando aqui contra. Mas eu acho que o território de Osasco, geograficamente falando, ele é muito pequeno para que você precise utilizar um carro oficial. Eu vou apresentar 2 requerimentos, o 68 e o 69 aqui, que é no sentido de discutir o IPTU social. Um para introduzir o IPTU social em algumas áreas que não pode pagar IPTU realmente, e outro, nós estamos pedindo o Colégio Paulo Freire para discutir com todos os moradores do Aliança, que teve suas casas ali construídas na marra, na luta, na dificuldade, sem o poder público ajudar. Foi na marra. O povo lutou lá para conseguir aquelas casas para morar. Não foi a prefeitura de boa ali, não, vamos ajudar, não. A prefeitura entrou quando viu que o povo já tinha dominado mesmo, não tinha mais jeito. Aí correu lá para poder, no finalzinho, ajudar. Tanto que nossas ruas são meio apertadas, não tem muito aquelas curvas nas ruas, porque foi o povo que construiu suas casas. Então não é justo que o prefeito anterior mandou lá IPTU de R$3.000 em terreno de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, 70. Acho que o maior que existe foi o primeiro que nós medimos, me parece que é 80 metros. Então não é justo. Então nós queremos, com esse requerimento aqui, chamar algumas audiências públicas no colégio com o povo, e o povo discutir a possibilidade de que nós possamos criar uma lei e que o povo produza essa lei e que nós possamos votar aqui para que eles possam pagar lá o IPTU social realmente. Não só eles, mas no Copromo, que é uma cooperativa de movimento popular que construiu os apartamentos, Minha Casa e Minha Vida, que na maioria das vezes onde se instituiu ICDHUs, é onde instituiu o condomínio, o povo vendeu porque não aguenta nem pagar a água e a luz do jeito que é caro, ainda mais pagar o IPTU. E tem sempre nesses movimentos aparecem os espertos, que acabam ajuntando algumas empresas, na sua maioria policiais, truculentos. Não são todos os policiais que são truculentos, mas na maioria, quando eles faz de forma truculenta, para obrigar o povo a pagar. Então, a gente quer também discutir o condomínio social, um projeto de lei do condomínio social. E me sinto à vontade de falar nessa tribuna em relação a isso, porque já conversei com o prefeito e ele me disse que há condições de discutir junto e produzir o IPTU social e discutir também o condomínio social. Então, nós vamos fazer as audiências públicas no colégio, vamos discutir, levar o senhor prefeito para conversar junto com o povo e vamos discutir também, a partindo do Copromo, o condomínio social, para que a gente possa ter a portaria da mesma forma, mas colocar na lei a possibilidade da prefeitura entrar e fazer as benfeitorias necessárias. Porque o povo não pediu para ir morar em condomínio. Se nós estamos morando em condomínio hoje na cidade, é porque nós não temos tantas áreas para colocar o povo, cada um no seu lote. Moramos em condomínio porque foi uma necessidade da realidade do nosso povo e da nossa cidade. Então, nós temos que morar em condomínio, fazer os prédios para caber mais gente naquela localidade. Então, nós temos que fazer a lei também que seja capaz de socorrer o povo que está ali. E veja em instantes, Receita Federal promove visitas guiadas às alfândegas brasileiras. A iniciativa faz parte da política de transparência da Receita Federal e acontece todo ano, simultaneamente, em 47 cidades brasileiras.
Estudantes participam da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. É muita concentração. Os alunos resolvem questões de astronomia e astronáutica, que é a ciência que estuda a navegação lá no espaço. São 800 mil estudantes em todo o país na disputa por uma vaga nas Olimpíadas Internacionais. É no último bloco, não perca! Olha o povo aí, né? Tudo animado, bebendo adoidado, mas ó, presta atenção aqui no meu recado. Se bebeu, não dirija. Ninguém quer pegar a estrada e acabar estrupiado, pô. Se cuida, peão! A Receita Federal realiza visitas guiadas às alfândegas brasileiras. A ideia é levar o público para conhecer o trabalho dos profissionais que impedem a entrada irregular de produtos no país. A ação ocorre anualmente em 47 cidades brasileiras. A iniciativa faz parte da política de transparência da Receita Federal e acontece todo ano, simultaneamente, em 47 cidades brasileiras. A ideia é mostrar à população como funcionam as alfândegas no país e também explicar o papel que o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, tem desempenhado na proteção da economia e da sociedade. Quando tiver submetido a algum procedimento, vão entender exatamente o que está acontecendo. E mais do que isso, também vão ser cidadãos mais conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres, né? Na alfândega do Aeroporto de Brasília, os visitantes puderam conferir como funciona o controle de cargas, bagagens, passageiros e o despacho aduaneiro. A visita incluiu também uma demonstração da Roxy, cadela farejadora. Cães dessa raça, pastor alemão, são conhecidos pela inteligência e o faro apurado, características essenciais para o trabalho na alfândega, encontrar drogas e outras substâncias ilícitas. E o show da Roxy foi a parte preferida de Nicole, que veio com o namorado aprender mais sobre o trabalho da Receita Federal. Achei muito legal, porque as pessoas criticam muito também esse negócio de cachorro e você vê que não é como falam, né? Hoje, a Receita Federal administra 26 alfândegas e 55 inspetorias. São mais de 4.000 servidores aduaneiros em todo o país. Lucas se surpreendeu com tudo que viu durante a visita e garante que saiu de lá com outra opinião sobre o trabalho da Receita. Eu tinha muita visão de que a Receita Federal era para tributar e arrecadar localmente, sabe? Tem esse lado também, porque tem que proteger o mercado brasileiro, porque senão não tem como nem competir. Mais de 800 mil estudantes participaram na sexta-feira da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O interesse pelo estudo do universo e dos corpos celestes é o que motiva esses estudantes. Os melhores alunos podem ganhar a chance de representar o Brasil em torneios internacionais no Chile e na Tailândia. Caneta nas mãos, foco e um objetivo em comum: representar o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica. A ideia é popularizar o tema entre os estudantes e professores, além de despertar novas vocações. Neste colégio, os alunos realizam a primeira fase da Olimpíada Brasileira, que este ano comemora seu 20º aniversário. Fica muito feliz em ver que o número de alunos por escola vai crescendo a cada ano, ou seja, a Olimpíada contagia os alunos, de modo que estamos chegando em média já a quase 100 alunos por escola participantes. Temos mantido aí uma média de 800 mil alunos por ano em cerca de 8 mil escolas participantes. É muita concentração. Os alunos resolvem questões de astronomia e astronáutica, que é a ciência que estuda a navegação lá no espaço. São 800 mil estudantes em todo o país na disputa por uma vaga nas Olimpíadas Internacionais. São 4 níveis, de modo a atender desde os alunos do primeiro ano do fundamental até os do último ano do ensino médio. Sendo que alunos do ensino médio, eles têm, todos eles vão ganhar certificados. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma atividade que mantém o estudante em contato com os temas relacionados à astronomia. Porque ao longo do ensino fundamental, essa ciência só é abordada no 6º ano. Então, o estudante que busca essa atividade, ele geralmente já tem um interesse pela área e quer continuar estudando e se aprofundando nos temas. E o que eu acho muito interessante também é que, geralmente,
essas provas trazem temas que esses estudantes não tiveram contato, o que desperta a curiosidade e os leva a estudar mais sobre o tema. O Fundo Social de Solidariedade realiza no próximo dia 27, a partir das 9 da manhã, a 23ª edição do Casamento Comunitário. O tradicional evento acontecerá no Ginásio de Esportes da Fito e unirá 260 casais ao mesmo tempo. Essa é uma oportunidade para casais que desejam regularizar a união, mas não têm como bancar as despesas com o cartório e a celebração. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A chuva começa a diminuir em São Paulo nesta segunda-feira com o avanço de uma nova massa de ar seco de origem polar pelo interior. No oeste paulista, o tempo já fica aberto. Ainda pode chover no norte do estado, Vale do Paraíba, também litoral. A região metropolitana começa o dia com bastante umidade, pode garoar e voltam a acontecer aberturas de sol no período da tarde. As temperaturas ficam baixas. Na capital, mínima de 16, máxima de apenas 20 graus. São Bernardo do Campo terá mínima de 15, máxima de apenas 18 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!